Imagina que você esteja diante de um paciente grave, queixando-se frequentemente de falta de ar, cansaço, e você suspeita de estenose aórtica importante. Como devemos proceder? Quais os exames pedir? E mais, qual a conduta mais apropriada? A partir do momento em que a suspeita de uma estenose aórtica está na sua lista mental de hipóteses diagnósticas, seja pelo exame físico, em que você encontrou um sopro sistólico em diamante ou um pulso parvus e tardos, ou pela anamnese, em que a história de dispneia, dor torácica tipicamente anginosa e episódios de síncope ao esforço físico, você deve dar um passo além na sua lista propedêutica. A solicitação de exames de baixa invasividade e baixo custo é o próximo passo, com eletrocardiografia, radiografia de tórax e ecocardiografia transtorácica beira-leito. Aqui podemos nos aprofundar em alguns detalhes importantes sobre a forma de solicitar a ecocardiografia. Afinal, o que eu, enquanto clínico, deveria pedir para o ecocardiografista, né? Se suas suspeitas são de apenas estenose aórtica, apenas relatar isso no pedido já auxilia muito na execução do exame. Mas, se você já tem uma forte suspeita e já quer inclusive dar um passo a mais pensando em intervenção, o pedido deve constar também a solicitação de avaliação do aparato valvar aórtico, pensando em um possível TAV. Quando o ecocardiografista recebe esse pedido com o famoso protocolo TAV, o que ele precisaria observar com mais atenção? Basicamente, dados anatômicos, pensando no implante de uma prótese. Além dos dados tradicionais, como a área valvar e o gradiente médio e máximo, obtidos pela equação de continuidade, dados do tamanho do anel aórtico, tanto perímetro quanto área, alturas das artérias coronárias em relação a esse anel, tamanho do seio de valsalva e medidas da aorta ascendente são imprescindíveis para o intervencionista. Com esses dados em mãos, o próximo passo é decidir de fato qual a técnica proposta para esse paciente, cirurgia convencional ou TAV. Sendo bem pragmático e de forma simplificada, pacientes de risco cirúrgico alto ou intermediário acabam indo invariavelmente para o TAV. Os de baixo risco cirúrgico partem para um debate maior. Em casos de alto risco de necessidade de implante de marca-passo ou de calcificação muito extensa que eleve o risco de leak paraprotético, a cirurgia convencional pode ser a escolha. Nos demais, praticamente a indicação de TAV é a escolha, principalmente pelos achados recentes do acompanhamento de 5 anos das publicações do PARTNER 3. Uma vez decidido então por realizar o TAV, já tendo ecocardiografista com o protocolo TAV, qual o próximo passo? Realização de uma tomografia, mas apenas a solicitação de uma tomografia de coração poderia causar dúvidas. Quando pedimos esse exame, devemos deixar claro na solicitação que precisamos de uma avaliação do aparato valvar aórtico com as medidas de anel aórtico, projeção adequada para o alinhamento das cúspides, alturas das coronárias, tamanho do seio de valsalva e aorta ascendente, e também da avaliação dos acessos vasculares periféricos. Assim, o pedido deve ser de angiotomografia do coração, com avaliação do aparato valvar aórtico para planejamento de TAV, e também outro pedido de angiotomografia de aorta total, com medida dos acessos vasculares, tanto de artérias femorais, ilíacas e também da aorta. Mais do que isso, podemos também pedir o cálculo do score de cálcio da válvula aórtica, um parâmetro muito importante, principalmente em casos de estenose aórtica de baixo gradiente. Precisamos de mais exames invasivos, como o cálculo de gradientes pela hemodinâmica, ou mesmo testes de esforço. Nesse momento não, pois a sua linha de raciocínio e propedêutica já lhe ofereceu todas as informações necessárias para uma conduta assertiva e bem embasada em todas as diretrizes. Eu sou o Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. Hoje, falamos de aspectos relevantes na solicitação dos exames pré-procedimento de TAV, ecocardiografia, tomografia de coração, fundamentais no planejamento em um ambiente de HeartTeam. Quer ver isso na prática? Se inscreve para ter acesso ao nosso episódio do HeartTeam, um caso real e comum em que conhecer valvopatia faz você salvar uma vida. Dona Aurani sempre teve uma vida muito ativa. Chegou até mesmo a ser atleta da seleção brasileira de vôlei feminino. Então eu tive essa oportunidade de julgar pela minha cidade, pelo meu estado e pelo meu Brasil.
O caso da Urani é muito instigante por uma série de pontos. Quando falamos para estudantes de medicina sobre estenose aórtica, a gente ensina sintomas mais frequentes, as formas mais diversas de manifestações clínicas, mas quase nada disso era visto na Urani. Ela era assintomática, não tinha dor no peito, não tinha falta de ar ou dispneia, não tinha história alguma de síncope. Um olhar leigo entenderia que a Urani não tinha problema algum de saúde, muito menos cardiológico. Ela mudaria completamente com o uso de um estetoscópio. Ela tinha um sopro sistólico em diamante em foco aórtico. Quem gosta de cardiologia, nessa hora, já se alertava. Grande chance de estenose aórtica. Ela tinha fatores de risco? Tinha. Idade, irradiação precordial prévia, história de tabagismo. Agora era a hora da complementação diagnóstica com a ecocardiografia transtorácica. Ou seja, exatamente o script sempre defendemos na avaliação de pacientes com cardiopatia estrutural. O momento que eu tive mais medo foi na hora da cirurgia. Aí eu fiquei preocupado. Deixa eu falar as coisas do coração. Tem as coisas físicas do coração e tem as emocionais do coração. Compreendeu? Valvecast.